bem? A partir de agora você na nossa companhia. Estamos chegando com mais uma edição do programa Mulheres. Eu sou Denise Bichami e sejam todos muito bem-vindos. E já apresentando o meu primeiro convidado aqui na nossa TV Galega, o Dr. Felipe Fava Ferraresi, que é o presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, subseção de Blumenau. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Denise? Agradeço o convite. Vamos debater aí as novidades que nós temos na esfera condominial, né? Bacana. E começando com um olhar especial, doutor Felipe, nessa relação homem e animal, e ao mesmo tempo os nossos bichinhos de estimação, as regras, o que pode e o que não pode, inclusive com novidades recentes que foram colocadas em vigor aqui em Santa Catarina. Apresenta então para quem nos acompanha agora em casa essas novidades, doutor. Exato. Toda a relação de animais domesticados, ou seja, os pets, dentro dos condomínios, já é notório que precisam obedecer algumas normas, estabelecerem que o condomínio tem algumas regras estabelecidas e, evidentemente, cada qual tem que aí participar com seus direitos e deveres, né? O que aconteceu é que em setembro entrou em vigor uma lei estadual, a 18.215, a qual regula toda a questão de habitação dos pets nos condomínios. Então traz uma série de questões bastante interessantes que vêm impactar as normas dos condomínios e assim, pelo que a gente percebe na prática, os condomínios precisarão sim atualizar as suas normas internas, justamente para não criar o conflito com o que se tem na lei. Então, entre outras questões, as mais importantes ressaltadas pela lei estadual estão relacionadas a circulação do animal, né, do seu dono e do animal pelo condomínio, e também as questões relacionadas ao animal de estimação, quanto à sua identificação, com relação à sua vacinação, e também com as questões relacionadas à higiene, onde transitar o dono e o seu animal. Nessa questão da circulação dos animais, doutor, dos pets ali no espaço dos condomínios, o que passa a valer a partir de agora? Ficou estabelecido pela lei estadual que horário, dia, não há que se ter uma determinação, então a circulação é livre pelas áreas comuns do condomínio, em dias e horários tanto do condômino, quanto do inquilino, como até dos visitantes. Então, eu vi o morador no condomínio através das câmeras que eram meia-noite, ele saiu com o seu animalzinho, passou pelas áreas comuns do condomínio e foi até a rua. Não há problema nenhum. Qualquer norma do condomínio que esteja em contradição com o que dispõe a lei, acaba caracterizando um tipo penal, que é o constrangimento ilegal, que tem uma previsão no Código Penal. Então, aí, mais uma vez, a necessidade de atualização das normas internas dos condomínios. Então, a partir de agora, a circulação é livre, dentro de hora e horário, dentro de dia e horários, tanto do proprietário, inquilino ou visitante. Evidentemente que existem aí alguns deveres, né? Como manter o silêncio, como a questão da vacinação. Importa ressaltar, porque muitos condomínios possuem regras do seguinte tipo: quem possui animal de estimação somente deverá sair do condomínio ou adentrar no condomínio pela garagem, por um determinado local, utilizar tal elevador, geralmente o de serviço. Então essas normas agora entram em colisão com o que dispõe a lei estadual. Você impor a entrada e a saída de alguma pessoa com seu pet no condomínio por um caminho específico resulta naquilo que eu disse do constrangimento ilegal. Então, muita atenção, porque teve um impacto significativo e o síndico, né, como gestor do condomínio, precisa observar para que não tenha nenhum problema aí, inclusive para fins jurídicos, digamos assim. Doutor Felipe, aqui em Blumenau nós já tínhamos uma lei municipal que oferecia também direitos e deveres nessa relação homem e pet ali no espaço do condomínio. A lei estadual, ela fica bem próxima da lei municipal, tem diferenciação, interpretações diferentes, e se tiver, o que está valendo? A municipal ou a estadual? Exato. A nossa lei municipal é a 8.417, que entrou em vigor em 2017, então, portanto, ela é anterior à lei estadual. E ela é bastante parecida com a lei estadual. Então, a municipal,
ela também previa a necessidade de vacinação do pet, a questão do barulho, a questão da limpeza, e ela acaba entra em conformidade com muitas regras. Porém, na lei municipal existe o artigo 2º e o parágrafo 1º do artigo 2º, que delega para as normas condominiais a questão da circulação do animal. E como eu disse, a lei estadual trouxe essa liberdade, essa livre circulação. Nesse sentido, nesse trecho da lei municipal que confronta a lei estadual, prevalece a lei estadual, porque hierarquicamente ela deve ser mantida, né? Então a municipal ela não pode, digamos assim, violar ou entrar em contradição com a estadual. Então nesse trecho da lei municipal prevalece as disposições estaduais. Então nós precisamos observar isso para que, novamente, não haja um erro de interpretação e não caia em nenhum problema aí que possa gerar ou alguma tipificação penal ou até um constrangimento de vias judiciais por aqueles que discutem e que se sentem lesados eventualmente por uma imposição do síndico ou dos condôminos que já não é mais aplicável. Doutor Felipe, quando a gente pensa em animais de estimação, os pets nesses espaços, por exemplo, ali nos condomínios, já deduzimos que estamos falando de cães e gatos, principalmente os cães. Mas essa lei estadual, ela remete uma interpretação para outros tipos de animais considerados de estimação, outros pets que estão também nessa relação homem e animal nesses espaços? A lei estadual, ela trata da questão dos animais de estimação já pela essência da redação, são os cães e gatos, né, que compõem aí a grande maioria do universo dos animais de estimação. Mas não há nenhuma previsão assim específica para outro animal de estimação, né, como por exemplo o papagaio, o passarinho, alguma coisa desse tipo, mas evidentemente que as mesmas regras se aplicam, de modo que esse outro animal de estimação, né, que podem ser dos mais variados, até pássaros, ou até em algumas situações, como a gente já viu, tem iguana, serpente, aranha, aí precisa a observância de regras, portarias e toda uma legislação específica, muitas vezes até fundamentada nos órgãos ambientais, com relação à posse, né, desses animais e também a manutenção deles e questões registrais, né? A questão dos pássaros, por exemplo, a gente pode imaginar as certificações que evitem qualquer tipo de conclusão ou que pelo menos você consiga provar que não é objeto de contrabando, né, que existe, a gente sabe que tem. Então, para outros pets que não os tão comuns como cães e gatos, é importante que o tutor apresente essa documentação complementar de acordo com a especificidade da lei que assim exige. Recentemente aqui em Blumenau foi lançada uma cartilha por vocês da comissão, né, dos condomínios na OAB, e essa cartilha se tornou muito valiosa porque também tem regras e deveres dessa boa convivência nesses espaços que cada vez mais reúnem famílias na nossa cidade, morar em condomínios. Fala um pouquinho mais, aproveitar a tua presença aqui conosco, dessa cartilha, como é que ela foi elaborada e de que forma que ela chega agora junto aqui à nossa cidade. Exato. A nossa comissão, eu até trouxe uma versão impressa da cartilha, ela criou essa breve cartilha condominial, onde prevê diversos direitos, deveres, noções básicas da convivência condominial. Então, todos os membros, advogados e advogadas da nossa comissão, a gente fez um trabalho criterioso, com um linguajar extremamente acessível à população em geral e com as principais regras de convivência condominial, dos direitos e deveres. Então tratam desde questões ambientais, questões relacionadas aos pets e também as questões de Assembleia Geral, da administração do condomínio, num alto grau de acessibilidade, né, bastante fácil de se entender, e que serve como um bom documento para morador, síndico, subsíndico, conselheiro, inquilino, visitante, para entender essas prerrogativas. Então, verificando no nosso dia a dia dos membros da nossa comissão, a gente viu que no cenário condominial é bastante importante ter, e a OAB cumprir o seu papel
da sua função social de disponibilizar um material de qualidade, acessível, e que inclusive está no site da OAB, da subseção da OAB, na aba das comissões, Comissão de Direito Condominial, onde você pode baixar essa cartilha em PDF e consultar a qualquer momento, quando quiser, para tirar as principais dúvidas quando elas existirem. Um ponto muito importante das pessoas que às vezes escolhem morar em condomínios é a questão segurança. E essa cartilha também traz dicas especiais ligadas à área da segurança para, de fato, todos fazerem a sua parte nesse morar, nesse pensar coletivo, para oferecer segurança para todos, né? Exato. A partir do momento que você vá residir num condomínio, você tem que entender que os seus direitos eles são relativizados. Evidentemente que você tem direitos e deveres e que serão assegurados. Mas a partir do momento que você convive num local onde há uma multipropriedade, vários apartamentos, várias pessoas em situações diversas, com características diversas, a convivência ela precisa mais da integração de todos do que da individualização. E isso é fundamental para, nesse ponto específico que você comentou da segurança, para que haja justamente a colaboração de todos a fim de evitar qualquer situação que possa causar prejuízo ou ao condomínio ou mesmo às pessoas, né? Conversando inclusive no lançamento da cartilha condominial, o comandante da Polícia Militar de Santa Catarina estava presente no evento de lançamento e ele ressaltou a importância de como as medidas mais simples tomadas nos condomínios são fundamentais para que evitem que a ocorrência de um crime ou de uma tentativa possam acontecer. Então é desde uma simples checagem se a porta efetivamente fechou, aguardar o fechamento do portão, que faz toda a diferença e contribui inclusive para as medidas policiais no sentido de fazer alguma intervenção. É justamente aquela situação de pensar no próximo. Então a segurança ela não é só sua, mas também ela se estende a todos aqueles que convivem no mesmo condomínio que você. Só procurar então cartilha condominial, OAB Blumenau, já se consegue ali ter acesso a esse material, baixar esse material e utilizá-lo muito bem no seu dia a dia, né, doutor? Exato. Então, o site é www.oab-bnu.org.br. Você vai na aba Comissões, chega na Comissão de Direito Condominial, clica e uma versão em PDF já pode ser baixada imediatamente para a sua consulta em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, isso também foi o objetivo da comissão, a praticidade. A gente tem uma versão impressa ilustrativa, mas como todo mundo utiliza hoje iPhone, então celulares e computadores, por que não facilitar para todo mundo a consulta? É isso aí. Doutor Felipe, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na TV Galega. Obrigado, até a próxima. É isso. E intervalo comercial na sequência tem muito mais, é rapidinho. Eu volto já falando sobre solidariedade e contando com a sua ajuda. Rapidinho.